Muito bem. Vamos dar seguimento à nossa série aqui em Efésios. Hoje a gente acaba o capítulo 5. Então vamos lá, Efésios capítulo 5, dos versos 22 ao 33. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Mas é um texto que causa muita polêmica, é ou não é? A gente vai ter um monte de gente falando a respeito dele, gente que fala bem, gente que fala mal, gente que entende errado, gente que tem as suas ideias sobre ele. É um texto que muita gente fala que Paulo estava errado, que Paulo era machista, né? Quem já ouviu esses argumentos aí? Né? E tantos outros. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero pensar aí, né? Fizeram recentemente, alguns anos atrás aí, né? Uma pesquisa curiosa com alguns casais e perguntaram qual era a principal fonte de conflito. Isso não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos, tá? Mas qual a principal fonte de conflito no casamento? E aí que você pode imaginar que seria qual a resposta? Problemas financeiros, criação de filhos, a sogra, né? Mas sabe qual que era a maior causa de conflito nos casamentos? Temperatura do ar-condicionado. Interessante, né? Porque a mulher, tá muito frio. Não, tá muito calor. E ficava na disputa para ver quem ia acertar, né? Quem ia ter a sua temperatura ideal do ar-condicionado. Né? É engraçado quando a gente pensa um negócio desse. Não é possível que o casamento entre em conflito por causa da temperatura de ar-condicionado. Mas é verdade. Controle remoto da televisão. Né? Isso revela uma verdade bem simples, né? A tendência da gente olhar para a gente mesmo. Aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, aquilo que eu estou com vontade, e assim por diante. E aí, a partir disso é que surgem todos os atritos. Tá? Mas aí, em Efésios 5, aqui ele vai trazer um caminho diferente para a gente, que é no casamento cristão. E como eu quero pensar no casamento cristão, o título que eu dei para a mensagem é Submissão e Amor, o Evangelho no casamento. Tá? Então, antes de pensar, né, Paulo já começa falando no verso 22 aí, mulheres, depois ele segue para falar dos maridos, mas eu quero pensar, e como uma coisa que a gente sempre fala em todos os nossos sermões aqui, não importa o que a gente vai pregar, qual texto das Escrituras a gente vai pregar, a gente sempre tenta olhar para onde? Para Cristo. Toda a mensagem aqui, todos os domingos, não importa qual texto que a gente abra, que a gente vai expor o texto, uma coisa tem que estar presente na nossa mensagem, que é o Evangelho de Cristo. E hoje não vai ser diferente. Tá? E na verdade eu quero começar falando disso. A gente estuda sempre sobre a obra de Cristo, sobre o que Cristo fez. A gente já estudou Filipenses, e eu acho que aquele texto de Filipenses 2 ele é muito significativo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Lembra disso? Porque, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, assumiu a forma humana, tornou-se servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por que Jesus fez isso? Por amor
ao seu povo. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, assume a forma humana, ou seja, um pouquinho abaixo, né? Ele assume a forma da criatura. E não basta assumir a forma da criatura, ele se torna servo das suas criaturas. E ele assume a culpa, assume o pecado e morre na cruz em favor de criaturas que tratavam ele muito bem. Não, que fizeram o quê? Que o ofenderam. Que ofenderam a divindade. Mas Jesus assume esse lugar, se entrega pelo seu povo, entrega a sua vida, sem ter cometido pecado algum. Ele faz isso por cada um de nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o nosso Jesus Cristo, a quem nós estávamos cantando aqui, a quem os nossos lábios não vão se fechar, né? Por quê? Porque olha o que ele fez. Como que meus lábios podem se fechar? Tem outra canção que a gente canta. Como posso eu deixar de te louvar diante de tanto esplendor? Diante de tão grande amor? Eu comentava isso com meu filho hoje, com o Luca, né, que ele falou que um amiguinho dele da escola falou: pai, o menino da escola falou que eu não preciso ler a Bíblia, a gente não precisa ler a Bíblia para ser salvo. Eu falei: isso é uma verdade. Para ser salvo você precisa crer em Jesus. Por que nós lemos a Bíblia? Porque nós o amamos. Porque olha tudo que ele fez por nós. Eu quero conhecer mais. Eu quero entender melhor o que ele fez. Eu quero conhecer quem é essa pessoa que entregou a sua vida por mim. Então ler a Bíblia não vai me salvar. Quem me salva é a obra dele. É a entrega do próprio Deus. É isso que nos salva. E quando eu creio nisso, eu sou salvo. Mas aí eu quero conhecer melhor. Aí eu falei para ele: a gente também não precisa orar para ser salvo. Por que eu oro? Eu quero falar com ele. Ele é o meu Salvador. Eu vou falar com ele. Eu vou pedir a opinião dele. Eu vou compartilhar com ele aquilo que eu sinto. Eu quero, mesmo que ele me conheça, eu preciso falar com ele. Porque a gente precisa se relacionar com aquele que fez tudo por nós. Então, a gente não tem obrigação nenhuma, teoricamente, para ser salvo. Tudo que a gente faz é em resposta ao amor que ele nos concedeu. Então, tudo que a gente faz é uma resposta ao próprio amor de Cristo. Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Certo? Esse é o padrão de Cristo, é o padrão sacrificial. Então, quando Paulo vai falar aqui do casamento, ele não vai trazer regras do casamento. Não, o casamento é assim, o casamento faz isso, faz isso, faz isso. Segue essa listinha de coisas que aí o seu casamento vai dar certo. Não é isso que Paulo está falando. Percebe que o tempo todo Paulo vai mesclando com as suas advertências e imposições aqui, vamos dizer dessa maneira, mesclando com o quê? Com Jesus. Com quem Jesus é. Com quem Jesus fez pela sua igreja. Tá? Então, a gente vê que Jesus, vamos pegar os textos aqui que a gente leu, que ele vai falar, Cristo é o cabeça da igreja, Salvador do corpo. Depois ele vai falar que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, no verso 25. No verso 26, para santificá-la. No verso 27, para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Depois no verso 29, Cristo, assim como Cristo em relação à igreja, que alimenta e cuida dela. Então a gente vê que tudo que Paulo está falando aqui, ele está pensando em Jesus, em quem Jesus é e na obra de Jesus. Então tudo que ele vai falar aqui é baseado nisso. Logo, né, o amor de Cristo, como a gente já viu tantas vezes, ele não é condicional. Já pensou se fosse? Ainda bem que não é, né? É só, se a gente olhar para a nossa vida, a gente pensa, ainda bem que o amor de Cristo não é condicional, porque senão a gente estava perdido. E aí, Paulo vai trazer dentro desse contexto do amor incondicional de Cristo, do amor sacrificial de Cristo, ele vai falar do casamento. Tá? Então, vamos começar aqui falando primeiro do papel do marido.
Embora Paulo comece ali falando das mulheres, eu quero começar falando do papel do marido. Porque ele vai gastar muito mais versos falando do marido do que da esposa. Tá? E aí, qual que é a obrigação que cai aqui sobre o marido, nessas poucas linhas aqui que Paulo escreve? Verso 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ficou fácil? Então, olha, como eu falei que todo mundo distorce tanto o texto, que eles olham o verso 22, tá vendo? Tá mandando a mulher ser submissa, tá mandando a mulher se sujeitar, que a mulher é menor, que a mulher é inferior, que não sei o quê. E o marido? Tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que se sacrificou por ela. Então, a questão do marido aqui é muito mais complexa. Paulo está sendo claro. Ele falou, maridos, você tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Aí, se a gente pensar em tudo que eu vim falando antes do que é o Evangelho, do que Cristo fez, Cristo tinha culpa? Não. Em algum momento a gente vê no Evangelho, ele falando, vocês estão errados, mas mesmo assim eu vou fazer? Não. Não estou concordando com nada que vocês estão fazendo, mas mesmo assim eu amo vocês, tá? A gente vê esse tipo de atitude, esse é o amor de Jesus? Eu amo você, mas não quero mais papo, tá? Não é assim? Eu amo você, mas cada um no seu lado. Pensou se Jesus tratasse a gente dessa maneira? Esse amor? O amor de Cristo? Esse é o amor nos moldes mundanos, que é o amor condicional. Tá, eu te amo, mas o que você me dá em troca? Pensou se Jesus fizesse isso com a gente? Eu até morro na cruz por você, mas o que você pode me dar? O que você pode me oferecer em troca? Você ofereceu o que para Jesus? Deu ruim. Não, eu vou viver para o Senhor, né? Tá, eu sou o criador de tudo. Não, eu posso dar umas coisas. O que você pode me dar? Pensa, se o amor de Jesus fosse condicional, a gente estava perdido. E aí quando Paulo vai falar aqui do amor do marido, ele está falando, tem que amar como Cristo. Então, maridos, o que vocês vão esperar da sua esposa em troca do seu amor? Nada. Vai amar a esposa como Cristo ama a igreja. Aí se você pensar na igreja como você é a igreja, você vive perfeitinho, faz tudo, é uma igreja perfeita, certo? A gente é assim? A gente é uma igreja perfeita? Não comete pecados, né? Ora sempre com fervor, todos os dias. Lê a Bíblia todos os dias, tem a Bíblia decorada. É assim? Não, mas mesmo assim, o amor de Jesus diminuiu por nós por causa disso? Ainda bem que não. O amor de Jesus está condicionado se você vem todo domingo na igreja? Não. O amor de Jesus é incondicional. E é isso que ele está falando para os maridos. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela. Então, quando a gente pensa no amor de Jesus e na obra de Jesus, foi um ato de graça, não de mérito. A gente sempre está batendo nessa tecla. O que a gente pode fazer para se salvar? Nada. E é dessa maneira que Deus, através de Paulo, está falando. É assim que os maridos têm que amar suas esposas, sem esperar nada em troca. Sem ter, se ela não mudar, não tem como amar. Não existe isso. É amar incondicionalmente, se sacrificando por ela, entregando a sua vida por ela. Paulo fala ali que o padrão de Cristo é santificar, purificar e apresentar a igreja gloriosa. E ele vai falar aqui sobre o marido, né, que deve ser como Cristo, e é de modo prático e constante. Porque o amor de Jesus era de papo. Você vê Jesus falando para os discípulos, porque eu te amo, eu amo vocês. Pensa se Jesus só falasse isso, eu amo muito vocês é o povo.
Aí na hora de chegar na cruz, mas aí não, né? Melhor não. Eu amo eles demais, mas não vou morrer por eles. O que adianta? O que ia adiantar Jesus falar que amava o seu povo se ele não se entregasse por ele? A gente já está aqui? Não. Então é a mesma coisa, não adianta o marido falar, não, porque eu te amo, e mandar flores, e dar presentes. O ponto não é esse, o ponto é o quê? É se entregar, assim como Cristo se entregou pela igreja. Isso é o amor do marido. Porque o amor do marido tem que representar o amor de Cristo. Por isso que eu falei que o título da mensagem era o Evangelho no casamento. A gente tem que viver o Evangelho no casamento. E por isso, eu até... Acho que foi ontem, hoje, eu não sei agora. Eu conversava com a Grazi exatamente sobre isso. Falando alguma coisa sobre o casamento. Eu falei, não adianta a gente pensar no casamento fora do Evangelho. Porque você pode se esforçar muito para ter um bom casamento. Só que o verdadeiro casamento só vai fazer sentido dentro do Evangelho. Porque o Evangelho que vai refletir no casamento, e o casamento refletir o Evangelho que a gente crê. Não é uma questão de esforço para manter um casamento. É a questão de viver o Evangelho no casamento. Então o que o marido precisa, de acordo com o que a gente está vendo aqui, é trazer toda a mensagem do Evangelho, a verdade do Evangelho, não só do ponto de vista, eu creio em Jesus, mas o que ele fez agora tem que fazer parte daquilo que eu sou. Da mesma forma como Cristo agiu, eu tenho que agir. O Evangelho tem que ser verdadeiro na minha vida. Isso é fruto de eu crer no Evangelho. Se eu falar, eu creio no Evangelho, mas não amo a minha esposa, eu não estou vivendo o Evangelho. Então é um Evangelho meio furado esse. É ou não é? Porque eu não estou trazendo o Evangelho para a minha vida. E se o Evangelho não faz parte da minha vida, o Evangelho serve para quem? Para mim? Só para eu ir na igreja? Nada. Certo? Está dando para entender aí? E aí vai falar que o marido é o cabeça. E aí me diz, tá vendo? Superioridade. Está pregando superioridade do marido. E fala, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Só que Cristo é o cabeça da igreja por quê? Porque ele se entregou por ela e fez da igreja o seu próprio corpo. Não é isso que a gente tem estudado? Cristo fez da igreja o seu próprio corpo. Nós somos o corpo de Cristo, que é o que Paulo vai falar aqui, né? Se o marido é o cabeça da esposa, o que a esposa é para o marido? O seu próprio corpo, é o que Paulo vai falar aqui, né? Nos versos finais aqui, no verso 29, né? Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta e cuida dele, assim como também Cristo em relação à igreja. Então o que Paulo está falando aqui quando ele fala que o marido é o cabeça? É para ele mandar na mulher? Tem a ver com superioridade? Não, tem a ver com o quê? Com cuidado. O que faz a gente andar? Você fala as pernas, mas sem cérebro, sua perna não faz nada. Certo? Quando você se alimenta, fala, eu me alimento com a boca, com a mão. Quem te dá o sinal da fome? O cérebro. Então, quando fala de cabeça, tem a ver com tudo que rege o nosso corpo. E agora, o cérebro faz isso por quê? Porque ele é um mandão? Não. Quando o cérebro, você trupica numa pedra, ou recebe um chute jogando futebol, né? Você sente a dor lá. É o cérebro que sentiu a dor? Então ele está preocupado com ele? Ele está preocupado com o quê? Ele está te informando, aconteceu uma lesão aí. É isso que ele está te falando. No pé, lá no pé. Bem longe da cabeça. Ele não está se sentindo superior à cabeça, ao pé. Ele está, eu quero te ajudar, tem um problema aí, vamos resolver. É isso que é ser cabeça. Quando Paulo ainda fala aqui, alimenta-o e cuida dele. Tem a ver com fonte.
Né? Então, o marido ser cabeça, aí fala, tem a ver então, o marido tem que trabalhar e a mulher não, e o marido sustentar a esposa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a vida, o sustento, o alimentar, não de comida, mas da alma, emocionalmente. O marido precisa alimentar a sua esposa. Não é isso que Cristo faz com a gente? A gente vem aqui todo domingo para quê? Para se alimentar do próprio Deus, do próprio Cristo. A gente participa da ceia, que é o quê? Comer da carne e beber do sangue de Cristo. A gente precisa se alimentar dele, da nossa fonte. Assim, a mulher precisa do marido. O marido precisa dar sustento à sua esposa. E aí, quando a gente pensa em sustento aqui, e eu falei do sustento emocional, tem a ver com cuidar da autoestima dela. Não é isso que Cristo faz com a gente? Não é isso que a gente vê nas Escrituras? As Escrituras fazem o quê? Quando a Bíblia fala da sua igreja, o que ele fala da igreja? Como que Deus vê a sua igreja? Como Cristo vê a igreja? A gente se vê como? Pessoas imperfeitas. A gente olha para a obra de Cristo, para a pessoa de Jesus, a gente fala, nossa, estou tão longe do Evangelho. Sou um pecador, não é? Domingo após domingo a gente não tem essa sensação? Só que domingo após domingo a gente ouve aqui de Jesus? Da palavra dele. Vocês são meu povo amado. Vocês são a minha igreja santa, perfeita. É assim que ele chama a gente. O que a Bíblia faz com a igreja o tempo todo? Mexe com a autoestima da igreja. Está falando, vocês são meu povo, não importa o que vocês façam, vocês são meu povo. Eu comprei vocês, eu resgatei vocês. É isso que a gente ouve. Então, a mensagem do Evangelho, por mais que ela mostre o nosso pecado, ela também mostra um amor incondicional de Cristo por nós. O amor de Deus, o amor maravilhoso da Trindade, que transbordou para a gente. Então, melhora a nossa autoestima. Quando você se depara com essa verdade do Evangelho, como que você se sente? Você se sente menor ou se sente super privilegiado? Não é? Eu sou amado pelo Deus Criador do universo. O Deus Criador entregou a sua vida por mim. Isso não faz você sentir... Você não vai sentir, nossa, olha como eu sou legal. Mas Ele me ama mesmo assim. E Ele me vê como santo. Ele vê a gente como uma igreja santa, irrepreensível e imaculada. É essa igreja que Ele vem buscar. E Ele olha a gente assim. E é assim que os maridos têm que olhar suas esposas. E fazer elas se sentirem assim. O marido que se sente o cabeça e que tolhe as atitudes da mulher, que não deixa ela falar. Eu estudando aqui, eu vi exemplos dessa maneira, de um casal que estava, imagina um jantar, dois casais se jantando, aí eles resolveram jogar Uno. Vocês já jogaram Uno, né? Jogo super divertido e tal. E a esposa do casal que estava ali não falava, séria, jogando. Imagina jogar Uno. Todo mundo, mais dois. Aí eles começaram, o clima começou a ficar estranho, né? Falou, será que a gente fez alguma coisa e ela está... Né? E aí depois eles resolveram falar, né? Eram amigos. Não, é que é o seguinte, porque o marido falando. Porque teve um tempo atrás aí... eu me senti envergonhado com coisas que ela falou, então eu proibi ela de falar quando a gente sai de casa. Isso é ser cabeça? Isso é melhorar a autoestima dela? Imagina como aquela mulher estava se sentindo. Não, mas eu sou cabeça. Percebe? Então, como a ideia de ser cabeça foi deturpada. Não é isso que Cristo faz com a gente. E por que o marido vai fazer isso com a esposa? Percebe? Cristo é o nosso modelo, é o nosso padrão. Nós maridos temos que agir como Cristo, certo? E aí, tem uma frase do Lloyd Jones, ele fala o seguinte, o amor de Cristo pela igreja é a medida final do amor de um marido por sua esposa, e não há padrão mais alto, certo? Aí, quando a gente pensa então ser cabeça não é ter privilégios, mas é assumir a responsabilidade de servir. Que foi isso que Cristo fez. É o primeiro a pedir perdão, é o primeiro a amar,
é o primeiro a fazer tudo. Esse é o cabeça. O cabeça é o que faz primeiro. É o que serve primeiro. Não é o que é servido, é o que serve primeiro. Então, amar a sua esposa e ser cabeça é estar disposto a servir primeiro, a morrer primeiro, a fazer primeiro, a perder primeiro. Então, na disputa lá do ar-condicionado, o que é ser cabeça? Está muito frio? Não tem problema. O que é ser cabeça? Quer assistir esse filme? Pode assistir. Eu assisto com você. Isso é ser cabeça. Não é falar, não, eu decido, quero assistir futebol, vou assistir futebol. Isso não é ser cabeça. Ser cabeça é a esposa, quero assistir um filminho romântico. Vamos assistir um filme romântico. Entende? Isso é ser cabeça. Certo? As mulheres estão gostando. O João Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja lá atrás, ele falou o seguinte para os maridos: vocês querem que a sua esposa te obedeça como a igreja obedece a Cristo? Então cuida dela como Cristo cuida da igreja, mesmo que tenha que dar sua vida por ela. Ainda não terás feito o mesmo que Cristo fez. Mesmo que nós morramos pela nossa esposa, a gente não vai fazer igual Jesus ainda. Serve inútil. Então, vocês estão dispostos a morrer pela sua esposa? Ainda é menos do que Cristo fez. Isso é o que o João Crisóstomo falou pra gente. Certo? Mas aí vamos falar um pouquinho da esposa então. Agora que a gente já falou do papel do marido, vamos falar um pouquinho da esposa. E aí vem a palavra submissão. Começa aí. Mulheres, serem submissas aos seus maridos, assim como a igreja do Senhor. Agora, o que significa submissão? Aí que está a grande questão. O que significa ser submissa? A palavra aí que é do grego, a tradução direta seria colocar-se em ordem sob, ou se organizar debaixo, sob alguma coisa. Tá? E aí, esse se organizar não é obediência cega, não tem nada a ver com isso. Não é se rebaixar, é organizar a sua vida debaixo de alguma coisa, debaixo de um propósito. Quando a gente pensa em propósito, quando a gente pensa em propósito, e aí o próprio Paulo citou Gênesis ali. Então, Paulo ele vai voltar lá para trás, que ele vai citar Gênesis: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se juntará à sua mulher. Então, isso está lá em Gênesis. E aí, quando a gente pensa no propósito pelo qual Deus colocou o homem na terra, e a gente já falou tanto isso, qual que é? Representar Deus na terra. E quando a gente está falando aqui do papel do marido, é ser o quê? Como Cristo. Então, o marido dentro da sua casa, ele representa Deus, ele tem que representar Deus. Ser doador como Deus. E quando a gente pensa, representar Deus, então é mandar em tudo. Não é assim que Deus age com a gente. Deus é o Deus doador. Cristo é a forma exata do Deus. Não é isso que a gente vê? Jesus falou isso. Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer a Trindade? Olha para Jesus. É a forma humana do próprio Deus. É o Deus assumindo a forma humana e vivendo aqui na terra como um de nós, mostrando como que se vive com o humano. Quer dizer, não é muito, mas Deus está muito distante, não tem como ser como Deus. Olha para Jesus. É Deus. Tá? Então, o homem foi colocado para ser representante de Deus na terra, mostrando esse amor sacrificial, esse amor incondicional, perdoando, cuidando. É isso que ele mandou fazer com a terra, não é? Cuidar da terra, cuidar dos animais. E aí ele deu uma mulher para o homem e falou: você vai cuidar dela. Então, o propósito pelo qual Deus coloca o homem na terra é ser um representante dele aqui na terra e cuidar das coisas aqui na terra. Quando Paulo aqui está falando, mulheres, vocês são sejam submissas aos seus maridos.
organiza a sua vida debaixo desse mesmo propósito dele. Deus colocou o homem para ser representante dele na terra. E você vai fazer o quê? Você vai ajudar ele nisso. Você vai colocar a sua vida nesse mesmo propósito de representar Deus aqui na terra. Você vai ajudar ele a representar Deus na terra. É isso que significa a submissão. Não é se rebaixar, não é, ser inferior, não é obedecer cegamente. É organizar a sua vida para que o seu marido cumpra o propósito dele aqui na terra, que é de representar Deus. Percebe como é bem diferente do que o pessoal pinta por aí? E aí, quando Paulo ele fala aí sobre a submissão, no verso 22, só que se você voltar aí para o verso 21, o que Paulo fala aí? Ele está falando sobre todos. Aí ele não está separando homem e mulher, está falando da igreja. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a sujeição é um papel da igreja. Nós, como igreja, devemos sujeitar uns aos outros o tempo todo. Esse é o padrão de Deus para a igreja. Quando ele traz o papel da esposa, assumindo a imagem da igreja, então ele vai falar da submissão. Porque a igreja está aqui na terra fazendo o quê? Representando, nós somos o corpo de Cristo, a obra de Cristo. O Cristo que se entregou, não foi a igreja que se entregou pelo mundo, foi Cristo. E nós estamos aqui fazendo o quê? Sendo o corpo de Cristo na terra. Nós estamos cumprindo com o propósito de Cristo na terra. Nós vivemos aqui na terra para ver o propósito dele sendo estabelecido. É ou não é? E esse é o papel da esposa. Agora, quando a gente pensa na gente como igreja, né, a gente se coloca debaixo de Cristo. Alguém que se acha superior a Cristo. Não, é impossível, né? Só que quando Cristo nos olha com superioridade, não, ele chama a gente de irmãos. Irmão é o quê? O mesmo nível. Cristo não se olha com superior mesmo ele sendo. Ele é o Deus. Mas Cristo não olha a sua igreja com superioridade. Ele cuida da sua igreja. E nós, como igreja, nos sujeitamos a Cristo, porque nós reconhecemos Ele com todo o seu amor incondicional. É assim que a mulher tem que olhar para o marido. Não com inferioridade, mas olhando o propósito de Deus para o marido e falando, eu quero estar debaixo disso aí. Eu quero estar junto nisso. Eu quero cumprir a missão. Certo? Está dando para entender aí? E quando a gente pensa em essa sujeição aqui, essa submissão, ela tem a ver com confiança. Não é o que a gente tem em Cristo? Como que a gente se sujeita a Cristo? E por que a gente se sujeita a Cristo? Porque a gente confia na obra dele. É ou não é? Eu estava falando aqui do que eu falei para o Luca. Por que a gente lê a Bíblia? Por que a gente ora? Porque a gente confia no que ele fez. Você não estaria aqui se você não confiasse na obra de Cristo. Estaria? Não confio muito não. Não sei se Jesus fez tudo certo, mas mesmo assim eu vou na igreja. Faz algum sentido? Nenhum. A gente confia na obra de Cristo. E a submissão tem a ver com isso, com confiar. Depositar confiança. Depositar a sua vida sobre aquilo. Não é isso que é a fé? A fé é você colocar, não é falar só eu acredito, é colocar a sua vida sobre aquilo, sustentar a sua vida sobre aquilo. Quando Paulo está falando aqui da esposa ser submissa ao marido, é ela confiar no marido, confiar no amor que Deus colocou nele para cuidar dela. Mas não é o que a gente vê aí, os maiores atritos no casamento é a mulher que não confia no homem. Porque se ele... não sei não. É melhor eu me garantir. Não é? Porque não confia no amor. Claro, os maridos falham, e as esposas também. E aí fica uma falha constante. E por isso que a gente vê um monte de casamento dando errado. Porque o marido não ama e a esposa não confia. E um ciclo que não tem fim. Mas Paulo aqui fala, através do Espírito Santo, que as mulheres devem se submeter ao marido. E aí, como eu falei, submissão não é inferioridade. De novo, vamos olhar para Jesus.
Jesus aqui na terra, enquanto ele andava aqui, ele estava sujeito ao Pai, é ou não é? O que ele falava? Eu só faço o que o Pai mandou eu fazer. Eu só falo o que o Pai estiver falando. E aí, se você olhar, Jesus é inferior ao Pai? O Filho é inferior ao Pai? O Espírito Santo é inferior ao Pai e ao Filho? Existe hierarquia na Trindade? Não. E aí, quando a gente pensa então em submissão, submissão não é inferioridade. Submissão é estar debaixo de um propósito. Jesus, sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele deixou de ser Deus? Não. O Pai o tratou com inferioridade em algum momento? Quando no batismo de Jesus, qual é a voz que aparece? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ele não considerava inferior. Quando a gente vê a obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é exaltar Jesus. O Espírito Santo é inferior ao Filho? É assim que Jesus fala, não entristeçais o Espírito Santo. Então, o próprio Cristo, ele tem um cuidado com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é superior? Não, porque não existe essa hierarquia. Da mesma maneira, quando fala sobre a mulher ser submissa ao marido, não está falando você é menor, você é inferior, você tem menos capacidade. Então se o marido não fizer por você, você não consegue. É isso que Paulo está falando? Em momento algum. Não tem a ver com hierarquia, não tem a ver com inferioridade ou superioridade. Tem a ver com confiança e amor. Tudo tem a ver com confiança e amor. Tem a ver com a mulher olhar para o marido e perceber o amor dele e descansar no amor dele, como a gente descansa no amor de Cristo. E aí, a esposa não é chamada para se anular, como muita gente pensa, né? Eu falei até do casal lá, que ela não podia falar, para não envergonhar o marido. Não é isso. Não tem a ver com se anular, mas é responder em confiança a uma liderança estabelecida por Deus. E essa liderança é o quê? É a liderança que se entrega, é a liderança que serve, que ama, que é a do marido. Percebe como a questão ali não é de quando Paulo fala que mulher seja submissa, o marido ame as suas mulheres, como colocando uma imposição que tem que ser pesado para as duas partes. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem que ser sempre leve, porque é trazer o reflexo da próprio evangelho para dentro do seu lar. Então, para o marido, não deve ser pesado amar a sua esposa, porque não é assim que Cristo trata. É muito difícil ter que carregar essa igreja. Cristo tem prazer. E quando a gente vê que Cristo se sacrificou daquela maneira, e foi pesado para Cristo, foi ou não foi? A gente vê no Getsemane. Mas por que ele foi até o final? O texto nos diz, porque ele estava vendo a alegria que lhe estava proposta. Que era o quê? De ter a sua igreja. Então, para nós maridos, quando estivermos diante de alguma coisa que pode parecer ruim para nós, preveja a alegria que lhe está proposta de ter a sua esposa ao seu lado, se sujeitando a você, submissa e te amando também, e sendo grata e confiando em você. E a mulher não vai ser, porque eu tenho que confiar nesse homem. Não, ele é esse homem que ama, que cuida, se sacrifica. Você vai se sujeitar a ele, você vai confiar nele, você vai. E é interessante porque em momento algum fala que a mulher deve amar o marido, você percebe? Não existe essa. O marido deve amar a sua esposa. Mas Paulo está falando em vocês, ama o seu marido. Não, só fala sobre se sujeitar a ele, confiar. Porque, da mesma forma que Cristo manda você amar ele, tem algum mandamento na Bíblia? Ame ao Senhor. Você vê em algum lugar falando isso? Você tem que amar Jesus, hein? Mas você ama Jesus? Por quê? Porque ele te mandou amar? Não, porque você reconhece o que ele fez. Você olha para Jesus e você vê o amor de Jesus. Logo,
você ama. Então, por isso que o amor do marido é importante. Porque a mulher só vai amar o seu marido a partir do momento em que ver o amor dele. Da mesma forma como Cristo ama a sua igreja responde em amor. Tá? Então, a sujeição da mulher, ela é uma resposta ao amor sacrificial do marido. Aí você pode estar se perguntando, então se meu marido não me amar sacrificialmente, então ele não precisa me submeter? Claro que não. Porque independente do que o seu marido faça, o casamento é um reflexo do Evangelho. Então as esposas vão se submeter ao seu marido, mesmo que ele não esteja cumprindo o seu papel devidamente. Da mesma forma que o marido tem que amar suas esposas, independente se ela se sujeita ou não. Não existe condição. Para os dois é incondicional. Porque é tudo baseado em Cristo. É baseado no Evangelho. O casamento tem que ser o reflexo do Evangelho. Para as duas partes. Ok? Então, marido amar suas esposas e a esposa confiar no seu marido, respondendo em confiança à liderança. Agora, Paulo ainda vai falar sobre o grande mistério que ele fala aqui, lá no final, né? Ele fala do verso 31 e aí no verso 32. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É engraçado como o Paulo ele quer deixar bem claro para mim. Eu estou falando de casamento, mas eu também não estou. Eu estou falando de Cristo. Eu estou falando da relação, da união entre Cristo e a sua igreja. Que isso é o mais importante. Tá, então, a união entre o marido e a mulher, ela é um reflexo da união entre Cristo e a sua igreja. Então isso vai tornar ainda mais sério o casamento para nós. Por que o casamento é tão importante? Por que a gente considera o casamento uma instituição muito importante? Porque ele é um reflexo da união de Cristo com a igreja. Ele é um espelho, ela reflete a união de Cristo e a igreja. Então, se o nosso casamento estiver falhando, ele não está refletindo o próprio Deus. Por isso que é tão importante a gente se atentar a essas questões do casamento. O marido, ele reflete o amor sacrificial de Cristo, enquanto que a esposa reflete a confiança da igreja na obra de Cristo. O mundo tem que olhar para o casamento cristão e perceber Cristo. O casamento é uma pregação nossa também. Ele não é só uma coisa que a gente vive entre nós. Não é um negócio, marido e mulher estão vivendo bem, beleza. Não, ele é uma pregação para o mundo. Quando as pessoas veem os nossos casamentos, elas têm que ver um padrão bem diferente. Elas não vão ver simplesmente um casal que deu certo. Então, não, tem... Esse tipo de relação deles não é normal. Por quê? Porque o amor de Cristo não é normal. Ele é fora do padrão. Só que ele elevou o nosso padrão. Então, o casamento tem que refletir a união entre Cristo e a sua igreja, que é incondicional. Então, o casamento ele não é só para uma felicidade pessoal. Sou feliz no casamento, então acabou. Não, ele tem que refletir, ele é uma mensagem do Evangelho. Ele é a pregação do Evangelho para o mundo. E aí eu volto a falar. Existe casamento perfeito fora do Evangelho? Fala, não, mas eu conheço casais que dão certo. Não é esse o ponto. O casal pode até dar certo, se entenderam de alguma maneira, mas não reflete a união de Cristo com a igreja. Você pode ter casamentos fora da igreja que dão certo. O nosso ponto aqui de casamento não é casamento que dá certo, é casamento que reflete o Evangelho. Percebe? A nossa luta não é para fazer o nosso casamento dar certo, é fazer o nosso casamento refletir o Evangelho. É isso que a gente tem que se questionar no nosso casamento. Eu estou feliz no meu casamento? Não é esse o ponto. O nosso casamento está refletindo o Evangelho?
Está refletindo essa união de Cristo com a sua igreja? Esse é o ponto. Então, para a gente concluir aqui, fazendo um resuminho, o Evangelho no nosso lar. Cristo é o padrão de amor e de entrega. O marido ama primeiro e serve primeiro. A esposa confia e responde em fé. Então o casamento é um sermão vivo, tá? E aí, para a gente levantar as questões aí finais. Então, maridos, pensa aí. Seu amor reflete o amor de Cristo ou o egoísmo do mundo? Pensa aí. E vocês, esposas? Sua confiança reflete a confiança da igreja em Cristo? Ou ela é marcada por medo e resistência? E como que é? E essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não é se o meu casamento está dando certo, se está legal, se está divertido, se a gente não briga. Não é esse o ponto. O ponto é, está dessa maneira? O amor do marido reflete o amor de Cristo? A confiança da esposa reflete a confiança da igreja na obra de Cristo? Se não for assim, não é um casamento nos moldes do Evangelho. Eu sei que a gente não explorou tudo que o texto tinha para falar, porque o texto tem muita coisa. A gente não conseguiu esgotar o que o texto fala, e muito menos esgotar o que é o casamento, o casamento cristão. Falou só, talvez, pontos essenciais aí do casamento e da vida cristã. E aí tem uma frase aqui, que eu não sei de quem que é, mas eu achei interessante, e pus aqui. O Evangelho é o sol, e o casamento é o reflexo. Quanto mais Cristo brilha em nós, mais nítido é o reflexo no nosso lar. Então, se a gente quer que o nosso lar brilhe, a gente precisa de mais Evangelho nele. Então é viver um casamento nos moldes do Evangelho. Amém? É isso que eu queria dividir com vocês. Espero que tenha trazido elucidações, tirando essas tanta besteira que falam sobre esse texto. E aí quando alguém te falar, mas lá falam que você tem que ser submissa, deixa eu te explicar então o que é submissão. E aí fala, então você é o cabeça, né? Deixa eu te explicar o que é ser cabeça. A gente tem que entender o que o texto quer dizer. E quando a gente pensa, que muita gente fala, até conversava ontem com o Isaac e com o Eric, e muita gente fala, porque a Bíblia é machista. Eu acho que é um dos livros menos machistas que existe. Porque, olha o que fala para o marido fazer com a esposa. Pega qualquer livro aí de qualquer outra religião, você não vai ter nenhuma instrução dessa. Nenhuma. Você pega lá religiões orientais, Qual que é o ponto das religiões orientais? Você tem que ser feliz. Então, viva para você. E a Bíblia fala que ame a sua esposa incondicionalmente. Entregue a sua vida para ela. Sirva em primeiro lugar. Aí outras religiões, não, porque a mulher não pode fazer nada, não pode falar nada, o marido manda em tudo. Ele pode mandar e desmandar, e a mulher em silêncio. Em nenhum lugar a Bíblia fala isso. Em nenhum lugar. Não, a Bíblia fala isso. Tá, me mostra. Está mandando se submeter. Não, submeter não é nada disso. Aí você explica. Porque o tempo todo das Escrituras é mostrando o amor de Deus pelo seu povo, desde o início. Você quer uma relação que mais assemelha aí um casamento conflituoso do que olhar para o Antigo Testamento e perceber Deus e Israel? E aí, como que Deus tratava Israel? Não quero mais saber de você também. Israel só aprontava, era uma atrás da outra. E Deus ia lá, mais uma vez, livrava Israel. Cara, ele trazia disciplina para Israel? Sim, porque Israel, olha, bem parecido com a gente, Mas em momento algum, Deus deixou de amar o seu povo. E Ele faz isso com a gente. Então,
as Escrituras todas é um reflexo desse casamento, de Deus com seu povo. E nosso casamento tem que refletir esse Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós meditamos na Tua Palavra e fomos aqui desafiados sobre a nossa vida matrimonial. E, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar nessas questões. Senhor, nós sabemos que por nós mesmos a gente não consegue fazer nenhuma parte nem outra. Nem os maridos amam incondicionalmente, nem as mulheres se submetem. Senhor, nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, na ação do Teu Espírito em nós. Senhor, e nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos que os nossos lares reflitam o Teu amor sacrificial, o Teu amor pela Tua igreja. Senhor, que os nossos lares sejam realmente uma pregação do Evangelho. Que as pessoas olhem para as nossas casas e sejam tocadas pelo Evangelho. Esse é o desejo do nosso coração. E nós confiamos no Teu Santo Espírito para nos guiar em todas essas questões. Nós descansamos na Tua obra, Senhor, e nos sujeitamos a Ti. No nome santo de Jesus. Amém.